Olá a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer o convite para participar do fórum e poder mostrar para vocês como nós entendemos as questões psicológicas no esporte e, principalmente, como estas questões impactam no rendimento de um atleta e como é que nós podemos avaliar e trabalhar essas questões. Eu vou começar, primeiramente, mostrando para vocês uma frase que eu considero muito interessante, que diz: um título mundial não é somente vencido, ele é construído, é o alcance do triunfo. E você tem que ter a mentalidade de vencedor. E eu sei, vindo de minha experiência, que a vitória é conquistada através de uma grande negociação de trabalho, dedicação, persistência, esforço e tempo. Então, se nós observarmos com atenção essa frase dita por um atleta, tem vários aspectos aqui que podem chamar a atenção. Primeiro, de que um título é construído, o que significa que ele é feito ao longo de um tempo. Ele precisa de um tempo para uma construção. Ele é um processo, né? Não é uma coisa imediata. Ele é um processo e o título é uma consequência desse processo. Segunda, que o atleta necessita ter uma mentalidade de vencedora. E a grande questão é: o que é uma mentalidade vencedora? Como é que nós caracterizamos uma mentalidade vencedora? Como é que nós podemos avaliar se o meu atleta tem uma mentalidade vencedora e, fundamentalmente, como é que nós podemos treinar os meus atletas a terem mentalidades vencedoras? A outra coisa, que está muito ligada com o processo e a construção, é a questão da experiência. Então, eu posso dizer que a experiência faz a diferença nas questões psicológicas? Sem dúvida nenhuma. Quanto mais experiência tem um atleta, mais ele aprende a lidar com as questões psicológicas que vão surgir ao longo da sua carreira esportiva, seja nos treinamentos quanto nas competições. Depois, outros aspectos que são extremamente psicológicos por natureza: dedicação, persistência, esforço e a questão do tempo. O tempo para nós, ele é muito importante porque, vejam bem, nós tivemos no último ciclo olímpico um ciclo de 5 anos e agora nós teremos um ciclo de 3 anos. Então, quanto isso impacta no trabalho realizado com o atleta, na preparação de um atleta para uma competição, por exemplo, para grandes eventos, como o caso dos Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais. Então, essa é uma frase que, a meu ver, ela nos dá muitas pistas de aspectos psicológicos que nós temos que pensar quando trabalhamos com os atletas. Uma outra questão tem a ver com a minha própria formação como psicóloga, né? Então, eu acredito que as experiências que os atletas têm geram determinados pensamentos. Esses pensamentos estão muito relacionados às crenças que os atletas têm, e essas crenças podem vir, inclusive, da sua educação lá quando criança. Esses pensamentos e essas crenças vão gerar determinados sentimentos. Esses sentimentos geram determinadas reações emocionais que vão impactar no comportamento dos atletas lá dentro do campo, no caso do futebol, da quadra, das piscinas, do tatame, aonde meu atleta estiver. Só que isto não acontece de forma isolada. Todas essas questões, elas são contextualizadas. Então, o que significa isso? Que dependendo do contexto, os meus atletas podem ter pensamentos, crenças, sentimentos, emoções e experiências diferentes. Isso pode até nos mostrar por que alguns, por exemplo, jogadores de futebol vão muito bem num determinado clube e quando eles mudam de clube, eles não conseguem ter o rendimento esportivo que eles tinham antes. Isso tem a ver com mudança do contexto. Então, como mudou o contexto, isto pode alterar todos esses aspectos que nós vimos aqui. Então, se eu juntar agora esses dois slides, eu posso dizer para vocês que é muito importante que nós possamos conhecer o contexto do esporte de rendimento, que características tem esse contexto, para tentar entender tudo o que aparece naqueles dois primeiros slides, né? Desde a frase do atleta até o quanto o contexto influencia nos pensamentos, sentimentos, nas emoções e no comportamento dos atletas, tanto nos treinamentos quanto nas competições. Então, vamos lá tentar entender esse contexto, né? Quando nós falamos em contexto do esporte de rendimento, nós normalmente pensamos em treinamentos e competições, mas o contexto é muito mais do que isso. Eu estou falando de um contexto
que é volátil, que é incerto, que é complexo, que é ambíguo. O que significa, né? Que eu não consigo prever resultados, então, por melhor que meu atleta esteja física, técnica, tática e mentalmente falando, isso não é, digamos assim, um passaporte para a vitória, isso pode aumentar as possibilidades mas eu não tenho segurança disso. O meu atleta pode lidar com diferentes situações complexas dentro de uma própria competição. Então, imagine num jogo de tênis que eu posso ter chuva, eu posso ter vento, eu posso ter areia, eu posso ter diferentes aspectos dentro de um único evento, né, ou uma única competição. É ambíguo porque eu posso ter um resultado, eu posso ganhar um jogo hoje e perder amanhã. Então, eu estou falando de um contexto em que gera muitas incertezas. E é só ver o que aconteceu agora com a pandemia, né? Quem poderia imaginar que nós íamos um vírus que ninguém enxerga, iria parar o mundo e iria parar o mundo esportivo, a ponto dos Jogos Olímpicos terem que ser adiados. Então, é um contexto que, por suas próprias características, ele já tem um componente psicológico de incerteza, muitas vezes de insegurança, pela falta de previsibilidade de resultados e do que pode acontecer com um atleta. Outro aspecto importante, quando nós falamos de esporte de rendimento, é que o sucesso excepcional depende de múltiplas circunstâncias. E essas circunstâncias excepcionais, elas têm que aparecer ali, naquele momento e naquela competição. Então, isso é uma coisa importante, porque, na verdade, mostra que o resultado de uma competição, ele depende de múltiplos fatores e múltiplas circunstâncias que têm que todas funcionar muito bem e se interconectar muito bem para que um resultado esportivo apareça, né? Um resultado, no nosso caso, como eu estou dizendo aí, um resultado excepcional. Além do que, eu estou falando de um contexto em que exige dos atletas uma alta complexidade, né? O que significa isso? Que o mínimo erro ou falha determina a perda de um lugar destacado. Então, eu coloquei essa foto em especial porque nós estamos, né, mostrando um atleta que foi campeão olímpico, campeão mundial algumas vezes, mas que em uma das competições mundiais em que ele participou, ele queimou a largada da sua prova mais importante. Então, nós estamos falando de um campeão mundial e olímpico que teve um erro ou uma falha e com isso ele foi eliminado da competição. Portanto, o contexto que nós trabalhamos exige exatidão e excelência. Então, veja quantas coisas importantes nós já falamos do nosso contexto, mas tem mais ainda. O futebol, por exemplo, nós estamos agora no Mundial de Futebol, eu posso dizer para vocês que o futebol, ele é multidimensional e ele é multifatorial. Então, eu tenho múltiplas dimensões, múltiplos fatores que compõem a modalidade futebol. Eu vou colocar todas aqui para nós ir falando sobre cada uma. Então, o que o futebol de rendimento, né, ou de alto rendimento, como no caso de uma seleção brasileira, exige? Talento, saúde e constituição. Olha que trinômio interessante. O Guga, por exemplo, do tênis, ele tinha talento e constituição, mas foi obrigado a abandonar a prática esportiva por não ter saúde, né? E com isso ele teve que deixar de praticar a sua modalidade porque não tinha saúde. Nós temos casos de atletas extremamente talentosos, com muita saúde, mas que às vezes não têm uma constituição adequada para aquela ou para uma determinada modalidade esportiva. Mas esse trinômio sozinho, ele não gera grandes atletas. Isso é como se fosse um diamante bruto em que nós temos que lapidar esse diamante. Como nós vamos lapidar o nosso diamante? Por meio do treinamento de variáveis físicas, e aqui vocês estão vendo que eu coloquei 4 variáveis, por exemplo, força, velocidade, resistência,
flexibilidade, a depender da modalidade, eu posso acrescentar outras, né? Agilidade, outras variáveis físicas. Mas eu também preciso de treinamento técnico, né? Porque o atleta precisa ser treinado tecnicamente para desenvolver uma capacidade coordenativa para aquilo que ele faz no seu esporte, ou para suas necessidades ou demandas dos seus esportes, e para desenvolver determinadas habilidades. Mas eu também tenho que treinar as capacidades táticas e cognitivas. Olha que interessante, quando eu falo de tática, eu falo de tomada de decisão. Tomada de decisão tem a ver com a habilidade do atleta olhar para uma situação, interpretar essa situação e escolher, numa fração de milésimos de segundo, qual é a melhor resposta que ele pode dar para neutralizar ou para dominar uma situação esportiva. Então, eu estou falando de cognição, estou falando de pensamento, né? Então, a tática também é psicológica por natureza. Mas eu também falo das capacidades psicológicas e das relações sociais. Nós, da psicologia, trabalhamos muito nessa diagonal, capacidades psicológicas e relações sociais. Mas eu tenho que compreender essa gama de fatores para tentar poder ajudar o atleta a lidar com todas as questões psicológicas que interferem em todas essas outras capacidades do atleta. Então, há uma interferência muito grande das capacidades psíquicas na parte física, na parte técnica e na parte tática e também, consequentemente, nas relações sociais. Então, mesmo que eu trabalhe na diagonal capacidades psicológicas e relações sociais, eu tenho que compreender muito bem as outras preparações que um atleta tem que ter. Mas olha que interessante, eu estou falando de que o esporte de rendimento, ele tem um objetivo principal. E quando eu faço essa pergunta, muitas pessoas me respondem: o objetivo principal é ganhar. Na verdade, ganhar é uma consequência. O objetivo principal é buscar o rendimento. E esse rendimento tem que se manifestar na competição esportiva. É muito comum em algumas modalidades, por exemplo, na natação, os atletas baterem recorde mundial em treinamento. E às vezes chega na hora da competição, ele não consegue render aquilo que ele está preparado para render. Então, o nosso objetivo principal é buscar o rendimento. Se o rendimento aparece ali na hora da competição, isso aumenta as possibilidades do meu atleta ter um rendimento esportivo elevado e, consequentemente, ter um resultado esportivo elevado. Mas, portanto, quando eu falo em objetivo principal, eu estou falando que o rendimento tem dia e hora marcado para acontecer. Então, eu sou fã das teorias de treinamento esportivo, do trabalho de treinamento esportivo com os atletas, porque nós trabalhamos com os atletas para o futuro, para que eles cheguem no dia e na hora marcada e esse rendimento desse atleta acontecer, né? Então, eu estou falando de um processo de treino que tem uma função muito específica de preparar um atleta para o futuro, pensando que nesse futuro existe um dia e hora marcado aí, o meu atleta tem que apresentar o seu rendimento. Portanto, eu estou falando de um contexto extremamente importante em se pensando no trabalho de preparação de um atleta para as grandes competições. Mas tem outras características também. É uma atividade na qual o atleta compete primeiro contra os seus próprios limites, antes de competir contra os outros, né? Como é que eu vou competir contra os meus próprios limites mentais, contra os meus próprios limites emocionais, né? Então, é uma competição, primeiro é uma autocompetição, antes de ser uma competição contra os outros. E tem características também muito importantes. Sempre, 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 quando eu falo em esporte, eu falo de uma atividade que se desenvolve em grupo. Mesmo uma modalidade individual, eu falo em grupo, um grupo de 2 pessoas, treinador e atleta. Então, não importa se é uma modalidade individual ou coletiva, eu estou falando em grupo. E se eu estou falando em grupo, eu tenho que olhar algumas características importantes desse contexto.
Como é que se dão as relações interpessoais nesse contexto de grupo? Qual o grau de compatibilidade psicológica entre as pessoas que fazem parte desse contexto de grupo? Qual o grau de coesão, né, entre essas pessoas? Ou seja, qual aquela colinha, aquele cimento que mantém todo mundo unido em torno de um mesmo objetivo? Qual o estilo de direção do meu treinador que está dentro daquele contexto? É um líder mais democrático? É um líder mais autocrático? Tem o terceiro tipo que nós chamamos de laissez-faire, que é aquele estilo de liderança de treinador que deixa cada um fazer o que quiser. Qual o estilo de liderança do capitão de um time? Ele é um líder mais técnico, ou é um líder mais afetivo, ou ele é uma mistura desses dois tipos de liderança? Então, tudo isso é importante, mas talvez o mais importante esteja nessa frase de agora, né? Qual é a efetividade desse grupo que está dentro desse contexto ao enfrentar as situações competitivas? Então, vocês já viram, né, que o rendimento de um atleta tem que aparecer na hora da competição, no dia e hora marcado, e é muito importante que este grupo seja extremamente efetivo para que esse rendimento aconteça na hora que os atletas têm que enfrentar as situações competitivas. Então, veja quantas coisas nós estamos falando acerca do nosso contexto do esporte de rendimento. Tem mais ainda. E essa foto é muito importante. Por quê? Porque ela mostra que o esporte, ele tem uma diversidade de emoções. Os atletas sentem diferentes emoções. Fazendo aqui uma listagem rápida do que os atletas podem sentir, eu tenho medo, raiva, ansiedade, frustração, vergonha, né? Vergonha de ter tomado um resultado que não era para acontecer, como o nosso 7-1, vergonha de ter perdido um pênalti no momento decisivo, vergonha de ter cometido um erro no momento decisivo, né? Tenho também as emoções positivas, satisfação, prazer, euforia, depressão, felicidade, culpa. Essa é a lista normalmente que nós temos aí de emoções que os nossos atletas sentem. Mas olha que interessante, eu estou falando de três aspectos. Primeiro, que os atletas têm que lidar com essa diversidade de emoções. Segundo, que eles têm que saber dominar essas emoções. E terceiro, aprender a lidar com o dinamismo dessas emoções. Então, vejam só, o meu time pode fazer um gol, e aí vem satisfação, prazer, euforia, mas um minuto depois, se o time tomar um gol, pode vir medo, raiva, ansiedade, frustração. Então, veja que esses estados são extremamente dinâmicos. Isto vale tanto para os treinamentos, quanto, no nosso caso, no futebol, para os jogos também. Então, eu estou falando que o contexto do esporte de rendimento, qualquer que seja a modalidade esportiva, é um contexto emocional por natureza. Eu gostaria de fazer uma observação rápida, porque isso demandaria digamos assim, uma aula inteira falando sobre a questão da depressão. Então, veja, quando eu tenho muita expectativa de rendimento, muita cobrança de resultado, muita pressão, o meu atleta pode sofrer de 3 pontinhos, pressão. Isso é muito interessante, porque é muito comum em modalidades de jovens atletas, né? Existe uma pressão familiar, existe a pressão, às vezes, do clube, a pressão do treinador, a pressão da torcida, a pressão da imprensa, né? Só ver agora o que acontece quando uma seleção brasileira vai disputar um campeonato mundial de futebol, né? Existe pressão de todos os lados, né? Quase que uma obrigação que os jogadores têm de se apresentarem muito bem, de jogarem maravilhosamente bem, de fazerem gols excepcionais. Isto pode gerar nos atletas esta depressão. E isto requer um trabalho de preparação psicológica para que os atletas consigam lidar com esta pressão. E outra, eu quero que vocês imaginem que esta pressão é como se fosse uma panela de pressão, em que nós enchemos de pressão lá dentro e tampamos
a válvula de escape. Se a válvula não vai liberando a pressão aos poucos, o que, que pode acontecer? A panela explodir e ir para o teto, né? A tampa vai parar no teto. Isso também, fazendo esta metáfora com as questões psicológicas, o atleta que não consegue ir liberando essa pressão, ele pode explodir e muitas vezes ele ter um problema emocional que o incapacita a treinar e muitas vezes a competir. Nós vimos nos últimos Jogos Olímpicos acontecerem algumas situações, inclusive com atletas de altíssimo rendimento, campeões olímpicos, campeões mundiais, falando sobre a questão da depressão. Quando eu falo de depressão, não estou falando da depressão clínica, que é algo que necessita um trabalho especializado, inclusive com a ajuda, muitas vezes, de psiquiatras e fármacos, utilização de farmacologia. Eu estou falando aqui de uma depressão mais psicológica por natureza e não uma depressão clínica. Muito bem, mas nós temos aqui 3 aspectos também que são muito significativos para nós quando nós falamos do esporte de rendimento. Eu estou falando que os atletas, nesse contexto, eles desenvolvem diferentes atividades, e essas atividades, para que tenha persistência temporal, ou seja, para que o nosso atleta persista no tempo fazendo essas atividades, é preciso que elas tenham significado para ele. Isso vale para qualquer contexto, né? Se a atividade que nós realizamos, seja dando aula, numa empresa, num banco, se não tem significado para nós, não existe persistência temporal. É muito importante se olhar as relações interpessoais em termos de reciprocidade de relações interpessoais, se há um equilíbrio de poder e se há um determinado grau de afetividade. Quando eu falo afetividade, eu quero que vocês entendam que não é ser todo mundo amigo, né? Mas se existe um grau de respeito e afetividade entre os membros de uma equipe. E outra coisa muito importante, a questão dos papéis. Os papéis são expectativas que as pessoas têm com relação a um determinado papel que alguém executa. Por exemplo, quando nós olhamos para o Tite como treinador da seleção brasileira, nós temos expectativas em relação a ele, de que ele vai conseguir, ou que ele escalou a melhor equipe que ele tinha, de que ele selecionou os melhores jogadores do país, que ele conseguiu dar para esse corpo de jogadores selecionados um estilo de jogo, que será um estilo de jogo suficiente para uma Copa do Mundo. Então, nós temos muitas expectativas para os papéis que as pessoas executam dentro desse contexto. Então, são 3 aspectos importantes para nós observarmos dentro do nosso contexto também. A outra grande pergunta que nós podemos nos fazer é com quem que nós trabalhamos. Então, se por um lado eu fui analisar o contexto e as características, agora eu quero olhar para os seres humanos que estão dentro daquele contexto. Claro que aqui nós vamos ter um olhar para os atletas, né? Mas hoje eu trabalho muito com um programa chamado Empowering Coaching, e esta palavra coaching vem do coaching em inglês, que é o treinador, que é um programa para empoderar treinadores, para que eles empoderem seus atletas. Então, um dos personagens que eu posso trabalhar também é o treinador, tá? Mas, no caso específico de hoje, vamos pensar um pouquinho nos atletas. Para isso, eu tenho que olhar para determinados atributos psicológicos do esporte. Eu quero falar de 2 em especial: as disposições e os recursos. Então, vamos ver um pouquinho sobre cada um desses aspectos, né? Primeiro, o que são disposições, né? E para compreender as disposições dos meus atletas, eu tenho que ser capaz de responder a essas 4 perguntas. Então, o que move o meu atleta? Que impulso que ele tem para lutar? Como é que ele inicia essa caminhada? Como é que ele busca uma meta? Tudo isso tem a ver com as disposições dos nossos atletas. Tem outro aspecto importante também. Qual é a capacidade, por exemplo, da Marta de sonhar, de colocar em prática o seu sonho, a capacidade de superar limites, a capacidade de resistir
as atividades comuns da faixa etária. Por exemplo, se eu estou trabalhando com atletas jovens, eles, ao invés de passarem domingo no shopping, irem para uma balada, eles têm que treinar, eles têm que dormir cedo, porque no dia seguinte tem competição, eles não podem comer uma série de coisas, porque eles têm que estar em forma para os treinamentos, para as competições. Então, existe uma necessidade do atleta de resistir às atividades comuns à sua faixa etária. Toda a resposta a essas perguntas todas tem a ver com as disposições dos atletas, né? E as disposições também têm a ver com o que nós chamamos de propósito de vida. É o propósito de vida de uma pessoa que faz ela suportar um estilo de vida, as inúmeras restrições e a ter disciplina. E esse propósito de vida tem a ver com valores e crenças. Então, eu preciso conhecer quais são os valores e as crenças que estão por trás do desempenho de um atleta para compreender quais são as suas disposições e o quanto esses valores e crenças podem impactar o seu rendimento esportivo. Hoje nós falamos, inclusive, estamos estudando a questão da fé, da espiritualidade, da religiosidade no esporte e que impacto que esses três aspectos têm no rendimento de um atleta. Para nós, quando nós falamos em fé, antes de tudo, fé em si mesmo, né? Espiritualidade é uma conexão com alguma coisa superior, que é diferente da religiosidade, porque a religiosidade envolve dogmas prescritos e que a pessoa tem que seguir ou deveria seguir. Então, a pessoa pode ser religiosa e não espiritualizada, ou ela pode ser espiritualizada e não religiosa. E nós temos que entender como esses três aspectos funcionam e podem impactar o rendimento dos atletas. Para avaliar propósito de vida, também é importante poder responder algumas questões. Por exemplo, o que meu atleta mais gosta de realizar? Com o que ele se sente mais identificado? Quem ele quer chegar a ser como atleta? O que ele deseja ganhar no esporte para realizar o seu ser? Então, são perguntas também que vão nos dizer qual é o propósito de vida do meu atleta, ou seja, as suas disposições para ser um atleta. O outro aspecto são os recursos, né? E a pergunta que eu sempre faço é: quanto de recurso natural o meu atleta tem para enfrentar as competições, né? Outra, como é que ele interage com as múltiplas oportunidades que aparecem no dia a dia? Sucesso, fracasso, problemas de relacionamento, broncas do treinador. Outro aspecto importante, né? Se ele não tem recursos para enfrentar essas situações, sejam recursos naturais ou recursos treinados, ele vai ter muitas disfunções cognitivas, emocionais e comportamentais. Isso aí, eu acho que esses desenhos, eles explicam o que são essas disfunções, né? Cognitivas, emocionais e comportamentais. E há possíveis problemas aí, né? Por falta de recursos. O atleta ter intensas reações que podem levar a uma ruptura emocional nos momentos de máxima tensão. E essa foto também é muito elucidativa. Durante os Jogos Pan-Americanos, que foi realizado no Rio de Janeiro, o árbitro de taekwondo marcou uma penalidade contra o atleta cubano ficou inconformado e nocauteou o árbitro. Então, você veja que ele teve quase que uma ruptura emocional e teve uma reação extremamente intensa. Ele nocauteou o árbitro, foi expulso dos Jogos Pan-Americanos, teve que voltar para Cuba e nunca mais competiu internacionalmente. Outros possíveis problemas por falta de recursos, né? O nosso atleta não mostrar uma habilidade próxima do seu máximo potencial e ter dificuldades para alcançar um nível de motivação adequado. Então, desenvolver recursos nos atletas para enfrentar diferentes situações é extremamente importante para que esse atleta tenha capacidade de, na hora da competição, ele conseguir mostrar o seu máximo potencial, né? Veja que ele precisa ter recursos para diferentes aspectos. Olha, quando existem dificuldades para conciliar o sono,
e é comum, muitas vezes, atletas não conseguirem dormir muito bem, seja por pressão, por tensão, pelo próximo jogo, ele fica pensando o que ele quer fazer. Quando ele tem uma sensação de fadiga sem motivo aparente, quando ele se irrita muito facilmente, quando existe falta de tolerância, falta de concentração, erros de percepção, quando tem reações psicossomáticas, por exemplo, mal-estar, sudorese, uma dor sem motivo, cãibra, secura da boca, ele precisa ter recurso, gente, para enfrentar e para saber lidar com todos esses aspectos, fora os aspectos competitivos, né? Quando ele vai enfrentar adversários que são melhores do que ele, eu coloquei alguns aqui para vocês entenderem a importância que os atletas têm que ter recursos, por exemplo, para enfrentar as consequências negativas do fracasso, quando ele não alcança o resultado desejado, quando ele comete erros, quando ele compete em circunstâncias desfavoráveis, quando ele vai enfrentar momentos decisivos. Tem muitos que vão muito bem, né, nas fases iniciais da competição, até a metade do campeonato, quando chega na semifinal do campeonato, ele começa a ter alterações psicológicas, quando compete com placar desfavorável, quando ele compete com o favorito ou compete em casa, competir na casa do adversário, contra equipes melhores, ele precisa ter recursos para todos esses tipos de situações. Se ele não tem recurso, isso se torna o que a gente chama de fator de risco. E eu gosto muito de mostrar essa equaçãozinha para os treinadores e atletas, para eles entenderem a importância de se dar recurso para os atletas em termos de enfrentamento, que é a consequência de acumular muitos riscos. Então, quanto mais dificuldades acumula um atleta, maior o risco dele ter uma disfunção psicológica. Então, eu digo que, às vezes, um fator de risco só pode não ser suficiente para dar um transtorno psicológico, mas quanto mais fatores de risco que vocês viram nos slides anteriores, isso vai aumentando cada vez mais a probabilidade dele ter uma disfunção psicológica e, consequentemente, trazer um prejuízo no seu rendimento. Bom, aí nós vamos entrar na questão das habilidades psicológicas. Lembra que lá no primeiro slide falava sobre mentalidade vencedora, né? E os estudos estão mostrando que existem determinadas habilidades psicológicas que são muito significativas para um atleta campeão. E essas habilidades, elas estão ligadas, né, à capacidade de um atleta lidar com a pressão, o estresse e as adversidades do esporte, a superar dos erros, a incrementar a sua energia positiva ante momentos difíceis e de crises, a pensar e ter atitudes corretas para enfrentar os problemas em termos de pressão, erros e a própria competição, a ser resiliente e ter habilidades mentais superiores. O que nós hoje consideramos como padrão ouro do esporte, em termos de habilidades psicológicas? Eu vou colocar todas aqui, que são habilidades psicológicas extremamente importantes para nós. Uma primeira que a gente chama de robustez mental. Vocês vão encontrar em estudos em inglês falando do mental toughness, que nós traduzimos para o robustez mental. Ele ter esperança de que ele um dia pode conseguir conquistar um bom resultado. Estratégias de coping, que são estratégias de recursos para enfrentar as diferentes situações. Ser resiliente, ter combatividade, e para mim, combatividade é mais do que ser competitivo. Competitivo todos os atletas são, mas quem vai ganhar em termos psicológicos? Quem for mais combativo, né? Que for aguerrido na luta e na busca por um determinado objetivo. Motivação intrínseca, e a motivação intrínseca, hoje, nós consideramos como uma motivação de altíssima qualidade. A extrínseca não é uma motivação de qualidade, a intrínseca, sim. Otimismo, que é o oposto do pessimismo, né? Um perfeccionismo adaptativo, e isso é muito interessante, porque hoje nós falamos de que o perfeccionismo ele pode ser dual, ou seja, ele pode se dar de duas maneiras, né? Um perfeccionismo disposicional, que são aquelas pessoas que querem que o mundo seja perfeito, e ela quer que ela seja perfeita também. Isso é muito ruim, porque o mundo não é para perfeccionistas, mas um comportamento perfeccionista, este sim é um comportamento que nós consideramos como um perfeccionismo adaptativo para os atletas.
no sentido que todos os dias ele quer ser um pouquinho melhor do que ele foi ontem, né? Percepção de competência, regulação emocional e concentração. Então, hoje, nós consideramos isso como o padrão ouro dos aspectos psicológicos no esporte, e esse padrão ouro está relacionado com resultados esportivos elevados. Temos outros aspectos importantes aí, né? Que nós sabemos que o esporte implica em grandes tensões biológicas, psicológicas e sociais, e nesse sentido, né, a psicologia do esporte durante os treinamentos e na preparação para as competições pode resultar decisiva, porque vai ajudar o atleta a desenvolver recursos para poder enfrentar todos os aspectos que estão relacionados com os treinamentos e as competições e ajudá-lo a entender como esse contexto que ele trabalha e que ele está é um contexto que também é psicológico por natureza, né? De fato, né, o resultado pode ser, o esporte pode ser uma fonte de imenso prazer e frustração por causa dessas tensões biológicas, psicológicas e sociais. E talvez o grande segredo do treinamento de um atleta, além do treinamento físico, técnico e estático, está na ciência da psicologia do treinamento, né? Que é ajudar na compreensão e no desenvolvimento da psicologia, dos aspectos psicológicos durante o treinamento. Por que é no treinamento? Porque não é na competição que o meu atleta tem que aprender a lidar com essas questões, mas é no treino que ele tem que ser treinado para quando ele chegar na hora da competição, ele já sabe e já tem recursos para poder enfrentar as situações de competição. Mas é interessante que até hoje existem alguns mitos sobre a preparação psicológica no esporte, né? Primeiro, que é só para o atleta problema, o que não é verdade, preparação psicológica é para todos, inclusive para o treinador, né? Segundo, que é só para atletas de alto rendimento, também não é verdade, né? Quanto mais cedo na carreira esportiva um atleta começa a trabalhar as questões psicológicas, melhor para ele, porque quando ele chegar no alto rendimento, ele já foi preparado para enfrentar determinados aspectos que ele vai enfrentar no alto rendimento. Terceiro, né, porque muitas vezes pegam determinados exemplos de atletas, dizem, tá vendo, preparação psicológica no esporte não dá certo. Não é verdade, né? A preparação psicológica no esporte, ela é efetiva para todos, para alguns mais do que para outros, mas vai depender muito das disposições e disponibilidade do atleta para querer trabalhar as questões psicológicas. E o quarto mito é que a preparação psicológica é de rápidas soluções. Então, passa um vídeo para os atletas, porque a gente tem jogo hoje à noite e nós precisamos ganhar o jogo. Isso não é preparação psicológica. Preparação psicológica não é técnica de autoajuda, ela tem critérios para ser realizada e ela, por definição, é um programa composto por diferentes técnicas que podem e vão proporcionar ao atleta a aprendizagem, a manutenção e o aperfeiçoamento psicofísico. Então, nós temos diferentes estratégias para avaliar os atletas, para saber como eles estão em todos esses aspectos psicológicos que estão relacionados ao rendimento esportivo, e diferentes estratégias para se trabalhar com os atletas, tanto na aprendizagem, quanto na manutenção e no aperfeiçoamento psicofísico dos atletas, né? A preparação psicológica, ela tem uma planificação, em geral, essa planificação começa com um psicodiagnóstico esportivo, né? Aí eu posso usar escalas, testes e posso usar alguns aparelhos de neurotecnologia. Eu vou depois mostrar um para vocês que tem sido muito utilizado, principalmente no futebol, né? Mas eu sempre tenho que relacionar isso que eu estou vendo com a análise do rendimento esportivo. Ou seja, não adianta só avaliar o nível de ansiedade do meu atleta se eu não faço uma relação desse nível de ansiedade com o rendimento. O que eu quero dizer aí? Que não é um nível de ansiedade elevado que vai dizer que meu atleta vai render mal, ou ele não vai ter um rendimento esportivo elevado. Ele pode ter um ótimo rendimento porque ele, por características de personalidade,
precisa, às vezes, de um nível de ansiedade mais elevado. Então, é sempre importante relacionar com rendimento. Em cima desse psicodiagnóstico, nós vamos fazer uma aplicação do programa de preparação psicológico, e aí nós temos estratégias de intervenção. Vamos também fazer uma assessoria ao treinador e à comissão técnica para que conheçam muito bem o seu atleta e possam ajudá-lo naquilo que ele necessita, em termos psicológicos também. E a gente vai fazer uma preparação pré-competitiva específica para um determinado torneio, né? Então, eu vou fazer o treinamento de situações de competição que podem acontecer num torneio, fazendo o que nós chamamos de stress training, ou seja, eu tenho que ser capaz de prever muitas coisas que podem acontecer no esporte durante a competição, e os atletas têm que ser treinados para poder enfrentar esses diferentes aspectos. Por exemplo, se eu vou jogar com uma determinada equipe que é muito retranqueira no futebol, eu tenho que preparar os meus atletas para enfrentar uma equipe que joga mais na retranca, que fica todo mundo ali numa forma de jogar que muitas vezes pode ser diferente daquela que nós estamos acostumados. Então, eu tenho que fazer previsões, né? E também utilizar determinadas estratégias psicológicas competitivas, por exemplo, visualização de competição, que é a visualização mental que nós trabalhamos muito, fazer uma análise psicológica dos adversários, fazer recuperação da fadiga. E para isso tem se utilizado muito um instrumento chamado Viena Test, é o sistema de Viena. Esse sistema de Viena é muito interessante, nós já temos algumas equipes trabalhando com esse sistema no Brasil. A seleção da Alemanha, quando ganhou do Brasil aqui, e ganhou o Mundial de Futebol aqui no Brasil, os jogadores já vinham trabalhando há muitos anos, porque é um sistema alemão, e eles têm o próprio sistema como uma forma não só de avaliação de determinados aspectos psicológicos, mas também de treinamento desses determinados aspectos psicológicos, né? O Viena, ele é todo computadorizado, se vocês olharem aí, ele tem uma tela central, e aí aparecem os diferentes instrumentos que eles têm, e ele tem essas duas faixas laterais que são para avaliar visão periférica, né? E isso é interessante porque eu me lembro, eu tive a oportunidade de trabalhar com Pelé, num programa chamado Campus Pelé, e ele dizia que ele olhava para frente, mas ele sabia onde estavam localizados todos os seus adversários e todos os seus companheiros de time, e que ele tinha uma visão tão ampla, visão periférica tão ampla, que ele conseguia saber tudo o que acontecia daqui para frente, ele tinha esta visão. Então, esse é um aparelho muito interessante para se avaliar visão periférica. E ele tem um sistema que é acionado nas mãos e também ali embaixo da mesa, também pelos pés, né? Então, é uma ferramenta psicométrica extremamente válida, porque ela já tem, inclusive, normas para a população brasileira. Ela pode ser possível para utilizar para detectar talentos esportivos, para também programas de treinamento e desenvolvimento esportivo, né? Mas isso sozinho não funciona, nós temos que ter outras ferramentas de avaliação psicológica no esporte, principalmente a questão das entrevistas, o quanto nós vamos conversar com os atletas para tentar compreender como as questões psicológicas impactam, por exemplo, a questão das disposições. Isso não tem um instrumento psicológico específico para avaliar disposições dos atletas. Mas, então, o Viena, em conjunto com outros tipos de avaliação, nos dá um conjunto muito abrangente de informações que permitem avaliar a estrutura psicológica de atuação dos jogadores e atletas, né? Quando a gente chama aqui de atletas promissores, são os talentos esportivos, e otimizar seus processos de seleção, mas principalmente de desenvolvimento, que é o que nós queremos, né? A identificação é uma coisa, mas o desenvolvimento dos atletas é outra. Além do Viena, existem outros aparelhos interessantes que podem ser utilizados também, né? Os aparelhos de biofeedback e outros que nós também podemos utilizar, sempre como uma forma de auxílio para a avaliação dos atletas, mas fundamentalmente para o treinamento dos atletas em determinados aspectos psicológicos que são importantes para o rendimento esportivo. Com isso, eu termino aqui a minha fala, e mais uma vez eu queria muito agradecer
a possibilidade de participar do fórum e poder falar sobre esses aspectos todos que estão relacionados com o rendimento do atleta. Então, um beijo, um abraço grande a todos.